Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu vou criar no canal para você aprender passo a passo, do básico, como automatizar sua rede de dados com Ansible. Eu vou falar o que é o Ansible, como que você trabalha com a ferramenta e como você cria seus primeiros scripts, seus primeiros playbooks para executar no seu ambiente de rede. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ver como é fácil automatizar com Ansible e ganhar horas do seu dia na operação diária da sua rede. Fique comigo até o final e vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, esse desenho é um próprio desenho que eu retirei da documentação do Ansible, disponível publicamente, que mostra os componentes da arquitetura do Ansible. São dois componentes principais. Primeiro, você precisa ter Control Node e Manage Node. Control Node é um servidor rodando um sistema operacional Linux. Pode ser Ubuntu, pode ser Red Hat, pode ser CentOS, pode ser Rock Linux, qualquer distribuição rodando sistema operacional Linux, você instala o Ansible, que basicamente é uma plataforma de automação de IT. O Ansible começou com automação de servidores, instalação de servidores, tarefas para serem executadas nos servidores, e isso depois escalou expandiu para a parte de redes, são dispositivos de redes. Então, tudo isso aqui é o sistema operacional Linux com o Ansible instalado, e que tem várias formas para você instalar o Ansible, seja por gerenciador de pacotes do próprio Python, o pip, ou você pode instalar o Ansible também pelo gerenciador de pacotes da distribuição Linux. Pode ser um apt-get de um Ubuntu, pode ser um DNF de um Rock Linux, de um CentOS, de um Red Hat e assim por diante. Esse servidor rodando o Ansible, com a aplicação Ansible instalada num servidor Linux, ele acessa os dispositivos gerenciados via SSH. Dispositivos gerenciados, nesse caso, são os nossos switches, roteadores e assim por diante. Então, todos os elementos, dispositivos de rede, é gerenciado pelo Control Node, que é o Ansible instalado num servidor Linux. O Ansible tem três arquivos principais. Ansible.cfg, que é para configuração, apontar onde está o inventário. Inventário tem extensão .ini, que nós vamos ver. E no inventário eu aponto quais são os hosts, que é o IP desses dispositivos para fazer acesso. Depois disso eu tenho um playbook, que é um roteiro do que vai ser executado nesse dispositivo, através de módulos, que é como a ferramenta trabalha. Como que ele trabalha com os arquivos e como que ele acessa um dispositivo de rede para fazer a própria configuração, para coletar informações. Vamos lá para a documentação. Para acessar a documentação é bem simples. A gente entra no próprio Google com Ansible Network. Eu acesso direto a documentação do Ansible na parte de Network, porque o Ansible tem outras aplicações, como automação de servidores e assim por diante. Então, dentro de documentação, eu acesso Network, eu acesso a parte de Network. Aqui é a última versão do Ansible. E o que é importante dentro dessa documentação, ele traz, claro, os conceitos básicos, o que é o Control Node, que é o dispositivo de controle, o que é o dispositivo gerenciado, inventário, playbook e assim por diante, como que você cria seu primeiro playbook em Ansible. O que é mais importante aqui são os módulos. Módulos é o bloco de código que o Ansible trabalha para fazer uma determinada ação, uma determinada atividade, uma determinada execução no seu dispositivo. Então, por exemplo, esses módulos, nós temos módulos para determinado vendor, que é criado pelo próprio vendor, ou módulos que são criados de maneira genérica. Então, posso ter um módulo que eu consigo fazer trazer comandos de um Cisco, de um Arista, de um Juniper, ou posso ter o próprio módulo do fabricante específico que traz algumas outras funcionalidades. Cada módulo tem os seus parâmetros para você definir. Então é uma estrutura
bem definida que você simplesmente utiliza e repete, que eu logo já vou mostrar no próprio VS Code como que eu crio o primeiro script em Ansible. Então vamos lá. Primeiro, a parte de módulos, que eu falei que é importante. Módulos, eu consigo ver todos os módulos disponíveis aqui no Ansible. Então, por exemplo, encontrar a parte de módulos, eu vou encontrar os módulos suportados no Ansible. Quando eu clico dentro de módulos em Collection Index, o Ansible traz todos os módulos suportados. Isso para diversas aplicações, para diversos servidores, para diversos fabricantes. Então nós temos aqui, por exemplo, módulo para Amazon, para AWS, módulo Netcommon é um módulo próprio do Ansible, pelo time do Ansible desenvolvido, que você pode utilizar muito para rede e em diversos vendors, então eu não preciso utilizar somente um módulo específico de um vendor, eu tenho módulo para cada vendor. Por exemplo, Cisco iOS. Eu vou entrar nesse módulo, foi desenvolvido por um grupo de pessoas, comunidades, às vezes pessoas que participam até do fabricante ou pessoas da comunidade. Esse módulo eu tenho dentro da parte de Cisco, eu tenho diferentes módulos, que são blocos de códigos, novamente, para você fazer automação. Então, por exemplo, eu quero trazer comandos de iOS. Esses são os parâmetros definidos pelo módulo. É mais fácil visualizar direto aqui no próprio exemplo. Então, esse parâmetro, basicamente, nome é uma estrutura que você utiliza aqui, um arquivo YAML, pois eu falo sobre arquivo YAML quando entrar diretamente no próprio código, no próprio playbook, no VS Code. É uma descrição e aqui eu já trago o nome do módulo. Então, o nome do módulo é Cisco iOS Command, e eu passo também aqui o parâmetro, que é o parâmetro comando. O próprio módulo descreve comando, é a lista de comandos. Eu posso entrar que comando que eu quero que o Ansible traga. Então, por exemplo, nesse caso, o Ansible está trazendo o comando show version. Basicamente, quando eu defino essa estrutura como arquivo YAML, isso já é um playbook. Basicamente, eu executo esse playbook, o Ansible acessa o dispositivo via SSH, conforme as informações de host que foram definidas no arquivo inventário, que é o inventory, e a partir dali ele executa o comando show version e traz isso de uma maneira simples e rápida para você manipular, trabalhar com esse dado. Vamos direto para o VS Code para ver como que é criado o primeiro playbook, o que é os conceitos novamente de playbook e tasks e a execução desse playbook. Então vamos lá, no VS Code eu tenho a estrutura dos 3 arquivos que foram criados. O VS Code é um IDE que auxilia no desenvolvimento de software, por exemplo, em programação Python, qualquer uma outra programação, ele tem alguns plugins que auxilia como provável erro de sintaxe e assim por diante. É muito utilizado e eu recomendo utilizar o VS Code. Tem outros IDEs como PyCharm, comecei com PyCharm, já migrei para o VS Code. Então é uma ferramenta muito interessante que, conforme você instala os plugins, ele já traz a formatação e o arquivo, né? O que é aquele arquivo, aquela extensão daquele arquivo. Por exemplo, um YAML já traz que é um YAML, que é um formato de arquivo YAML. O que você precisa para começar a criar o seu primeiro script em Ansible? Primeiro, esse VS Code, eu instalei um plugin. Eu tenho aqui os plugins instalados, que chama Remote SSH, que ele permite que você acesse um servidor de rede e execute o VS Code. Então ele trabalha num desenho de VS Code Client e VS Code Server. VS Code Client é o seu computador, a sua tela, e VS Code Server é o próprio servidor. Nesse caso aqui é um servidor Linux. Eu estou rodando um Red Hat 9. Eu estou rodando um Red Hat 9.
uname-a, tá? E estou fazendo acesso do VS Code. Isso é muito interessante para você programar. Tem outros plugins que foram instalados, mas é interessante porque eu acesso o meu servidor de automação. No seu ambiente de rede, você precisa ter um servidor de automação e acessar esse servidor, e esse servidor fará as execuções dos seus playbooks, ou seja, o acesso ao SSH ao seu dispositivo e a execução desse playbook. Esse playbook é criado no servidor, esses arquivos estão criados no servidor. Então aqui é o servidor, eu dou um comando ls, ele mostra os 3 arquivos. Eu criei um diretório Ansible, somente isso que você precisa, e os 3 arquivos. Poderia ser qualquer nome. Parte de .venv, VS Code, não precisa se preocupar, é um ambiente virtualizado. E esse outro diretório é um outro diretório aqui dentro do meu ambiente. Se eu vim aqui, é um outro diretório, tá? Então, esses 3 arquivos. O que é o primeiro arquivo? Arquivo ansible.cfg. Esse arquivo precisa ser criado com basicamente essas 3 linhas. A primeira linha é o grupo default, é o que a gente define os parâmetros do Ansible CFG, e eu informo inventário.ini. Nesse caso, eu estou colocando inventário.ini sem nenhum direcionamento de caminho, porque ele está no mesmo diretório, no mesmo nível do inventário. Então, por exemplo, se eu tivesse inventário num outro diretório, eu teria que apontar aqui o caminho todo para fazer acesso desse arquivo. O .ini é o meu inventário que eu defino os hosts. Antes de entrar no .ini, esse host.keychecking é um parâmetro que eu informo para não utilizar chave de autenticação SSH. Quando eu faço a conexão SSH, normalmente o SSH ele faz a conexão, a autenticação via a própria troca do certificado privado e público, faz isso de maneira automática. Para dispositivos de redes, eu preciso colocar como falso para não estar utilizando a autenticação via chave gerada pelo SSH, que gera dentro do arquivo, dentro do Linux, tá? Então, essas 2 linhas iniciais para esse arquivo. O segundo arquivo é o inventário.ini. No inventário.ini é o lugar que eu defino os hosts da minha rede, o inventário. Esse é o inventário utilizando o formato .ini, um formato mais simples. Eu crio entre colchetes um nome de um grupo. Eu criei um grupo Cisco e coloco esse nome aqui, que vai ser uma variável que o Ansible vai utilizar posteriormente. Então eu coloco ansible.host e coloco o IP. O core simplesmente é um alias, vamos dizer, é um nome lógico para acessar. Eu poderia não ter o core? Poderia, mas aqui para facilitar, quando executa o código, ele mostrar basicamente qual que é o nome do dispositivo, não somente o IP. Então, o IP, todos os dispositivos meus estão nessa rede 9268.2/24, são 10 dispositivos switch, e o core, conforme eu mostrei no ifng. Eu vou mostrar novamente no ifng. Aqui no ifng, a estrutura do core, um switch rodando L2, L3, e função de switches de acesso, que são 10 switches trabalhando com o mesmo fabricante, poderia ter fabricante diferente, para mostrar a facilidade para gerar essas informações, esses comandos, um show version, um show interface, um playbook simples, que eu vou fazer agora, mas a ideia é para mostrar a velocidade de acesso, a resposta desse acesso. Isso pode ser escalado para 20, 30, 50, 100 dispositivos, 1000 dispositivos. Isso é uma plataforma para uma escala muito maior, uma plataforma que trabalha de maneira simultânea, acessando diversos dispositivos. Depois da criação desse grupo, eu crio alguns outros parâmetros, algumas outras variáveis representantes do grupo. Então eu poderia ter um fabricante Cisco, eu poderia ter um fabricante Arista, eu poderia ter um Juniper ou outro fabricante e assim por diante. E para cada fabricante eu coloco aqui as variáveis desse fabricante. Para quê? Para facilitar qual módulo que vai utilizar, qual tipo de conexão. Nesse caso eu estou definindo que para Cisco
o sistema operacional tem que passar o sistema operacional. O sistema operacional, no caso, é o cisco.ios.ios. Esse é o padrão que você precisa entrar. Qual que é o nome do usuário? Cisco, password Cisco. Existem várias outras maneiras no próprio Ansible, com o Ansible Vault, para você proteger essa senha. Como ambiente de demonstração, para facilitar, eu estou mostrando aqui senha em texto limpo. E o tipo de conexão que é Network CLI. Esse Network CLI quer dizer para acessar SSH e transportar os comandos via SSH. Não precisa, nesse caso, eu coloquei como comentário, Ansible Become, Ansible Method. É no caso, se o usuário Cisco não é um usuário com privilégio 15. Nesse caso, eu criei já nos dispositivos o privilégio 15. Importante que para o Ansible funcionar, eu preciso ter acesso SSH ao dispositivo. Então, antes de qualquer implementação, automação, o seu dispositivo de rede precisa estar configurado com SSH. Eu preciso vir aqui, por exemplo, primeiro eu vou fazer um teste de conectividade em um dos dispositivos. Vamos testar. Eu tenho conectividade e aqui eu já posso testar o SSH. Preciso fazer um acesso antes, SSH. Só colocar. E aqui, Cisco. Eu já tenho acesso ao switch multilayer, que é o L2, L3. Então, necessariamente, nas configurações, eu tenho aqui as configurações do switch. Nesse caso, line VTY, eu criei o transporte input para acesso SSH. Isso aqui é uma configuração do dispositivo Cisco. Para o outro, Arista é semelhante. Para Juniper, um pouco diferente. E assim por diante. Um VIOS é outra configuração. E assim por diante. Somente precisa habilitar o SSH no dispositivo. Aqui eu criei, claro, uma chave. Deixa eu trazer aqui a cripto. Para esse. Deixa eu dar um show run que é mais fácil. Tá aqui a chave. Aqui não está mostrando nessa versão, não está mostrando diretamente no código. Nas versões mais novas, por exemplo, do XL já mostra direto no código. Então aqui é uma chave criada, uma chave RSA. Criei uma chave com 4.000, uma chave aí com tamanho 4094 para não ter problema com 4096, né, para não ter problema com servidores que estão fazendo acesso. No caso, esse servidor Linux fazendo acesso a esse dispositivo. É isso para acesso ao dispositivo e quando eu volto no meu arquivo INI, eu passo essas informações. Existe depois mais para frente, um pouco mais avançado, tem a possibilidade de você trazer esse inventário de outras maneiras. Você pode ter uma aplicação, trazer isso de API, você pode trazer isso de uma ferramenta, uma aplicação que é a aplicação sua de origem na rede, como por exemplo o Netbox ou outras aplicações que são suportadas no Ansible. Esse é um exemplo trazendo inventário direto no Ansible. Playbook. Essa estrutura é a mesma para todos os playbooks, não muda. O que muda é algum parâmetro, alguma variável diferente que eu posso alterar dentro de cada módulo. É essa a estrutura. Eu entro com... É um arquivo YAML. Então, o arquivo YAML, de novo, é um arquivo para representar dados. Para qualquer aplicação, a aplicação utiliza esses dados para fazer acesso aos parâmetros de configuração ou utilizar esses dados para outras informações que a aplicação vai fornecer. No caso do Ansible, ele utiliza essa estrutura toda de YAML, que basicamente é um playbook, descrição do playbook e o que fazer nesse playbook que tem na própria documentação os parâmetros. Nesse caso, primeiro, name. Name é o nome do playbook. Então, eu posso escrever qualquer coisa dentro aqui do name. Então, primeiro playbook para coleta de informações. Hosts. É todos os hosts
ou não, eu estou colocando all, que é todos esses hosts. Eu poderia especificar somente S1, somente S2, somente S3, ou todos os hosts, ou grupos de hosts. Então aqui para ficar simples, estou colocando todos. Esse parâmetro aqui é getterFacts sempre no, porque isso aqui é utilizado para servidores, traz informações dos servidores. Então não utilizado para dispositivo de rede. E task é o que vai ser executado no seu dispositivo. Então tudo isso, playbook, de novo, o que é playbook? É um roteiro do que vai ser executado nos seus dispositivos, e o playbook utiliza tasks, que são tarefas específicas, e dentro dessas tasks eu tenho módulos que vão ser executados nos dispositivos. Então dentro de tasks, primeiro, mesma estrutura, é um hífen name, eu coloco o nome dessa tarefa, coletar comando show version, poderia colocar mostrar show version, qualquer informação eu posso colocar no name. A partir dali existe, no YAML eu tenho que trabalhar com indentação, então eu preciso trabalhar com essa indentação. Sempre indentação é as informações precisam estar indentadas que para a própria aplicação entender que aquilo faz parte daquele bloco. Então nesse caso aqui, essa indentação, se eu começasse por exemplo aqui, ele já mostra vermelho, o próprio VS Code já mostra em vermelho. Então eu preciso ter uma indentação que mostra que está dentro daquela estrutura ou fora da estrutura. Name é o nome, de novo, é o nome para você coletar, para você descrever o que é essa task. E aqui é o módulo. Então esse é o nome do módulo. É um módulo, nós estamos utilizando um módulo genérico, um módulo criado pelo time do Ansible, não é específico de cada fabricante. Esse módulo é o módulo netcom.cli, ou seja, comandos CLIs. Então eu tenho outros módulos que pode trabalhar com API, eu tenho módulos com diversas outras funções, nesse caso o nome do módulo é netcom.cli commands. Dentro do módulo eu faço indentação, eu passo o parâmetro que está na documentação do Ansible, mostrando. Eu tenho que escrever exatamente comando, que é o parâmetro que eu passo, e aqui dentro eu passo os comandos. Caso show version, eu estou passando para trazer o comando show version. Esse outro item, esse register, é uma variável aí do próprio Ansible, que eu informo para criar a saída desse dado, criar nessa variável. Eu crio uma variável chamada show version. Para que eu faço isso? Eu armazeno a informação numa variável para utilização futura. Então depois, quando eu for mostrar, exibir essas informações, eu chamo de novo essa variável. O próprio Ansible, a saída do comando, ele armazena nesse version. E assim eu repito a estrutura. Segunda parte, comando show IP int brief. Então de novo, o nome do módulo, eu passo comando. Crio numa outra variável, cmd int if. E aqui eu já uso também uma estrutura, mas é um outro módulo do Ansible, que é o debug, que na verdade é para mostrar, exibir as informações na execução. Então aqui eu estou mostrando, ele usa esse parâmetro var, que é o nome da variável que eu criei lá no register, e eu preciso colocar o nome da variável, ponto, essa linha. Tudo isso aqui, lá na documentação mostra como que você utiliza cada módulo com seus parâmetros. Então eu preciso utilizar, se eu quero utilizar comando, na documentação é bem explícito. E aqui eu faço a mesma coisa para o dispositivo, para o segundo comando, que é o show IP int brief. Para executar o Ansible é muito simples, Ansible-playbook. Eu estou no diretório que consta o playbook e coloco episódio 1, aqui é o nome do playbook, playbook episódio 1. Ele vai tentar fazer o acesso nos todos os elementos listados no inventário. Então aqui no caso mostra que ele trabalha de forma assíncrona. O que quer dizer assíncrono? Eu faço acesso simultâneo aos dispositivos, não é sequencialmente. Isso traz um grande ganho de tempo. Então ele acessou S1, simultaneamente S3 e assim por diante. Aqui eu trouxe todo o show version. Então vamos lá. Primeiro do core, aquele alias que nós criamos lá atrás para informar, para facilitar. Trouxe o comando show version. Então aqui eu trago qualquer versão, sistema operacional,
do S1 e assim por diante dos 10 elementos. Depois eu tenho outra task, que é aquele nome que eu mencionei lá, exibir informações de interface, que é esse nome mencionado aqui. Eu trago todos os comandos, o show em paint brief de cada elemento. Mostra que foi ok e foi feita a execução. Com essas linhas de código, eu fiz o acesso a 11 dispositivos, trouxe isso em menos de provavelmente um segundo e alguma coisa, e isso poderia ser escalado para 20, 50, 100 dispositivos. De maneira simples e estruturada, o Ansible não utiliza linha de código, simplesmente essa estrutura é no playbook, e isso facilita para iniciar na sua rede, para testar no ambiente virtualizado e aplicar na rede. É isso para esse primeiro episódio. E até a próxima.